médica, mas de enfermeira minha filha também está estudando e fazendo faculdade. E nós cremos que a vitória é certa. Amém? Continuação, louvando ao Senhor. Você canta mais um louvor, tá bom? Deus Santo, verdadeiro, meu amigo, meu Senhor, meu Salvador, meu libertador. Glória! Aleluia, Nazaré.
para fazer uma oração. A gente vamos fazer um clamor em prol das famílias. Nós temos orado em prol dos nossos enfermos, né? A família lutada, nós temos orado. Mas eu quero aqui, irmãos, hoje fazer um clamor em prol das famílias, os casais,
né? Nós não sabemos, mas o Senhor sabe. Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia. Ore pela família do seu irmão. Aleluia. Deus sabe por quê e qual motivo. Amém? Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vamos orar nesta noite. O primeiro desta noite que irá transmitir a palavra de Deus para os nossos corações. Ora lá, Senhor nosso Deus, pela tua paz, do céu, mais uma vez para juntos glorificar a Deus por mais essa grande oportunidade de estar aqui na casa de Deus. Quero louvar a Deus aqui pela vida do pastor Léo. Deus abençoe, pastor Léo. Obrigado, pastor Léo, os obreiros do público. Deus abençoe cada um. Pastor Léo, pastor amigo. Já conhecemos o nome em nome de Deus, Deus abençoe ele, pelo trabalho nas suas mãos. Deus continue abençoando o Senhor. Nós Deus que pela vida do pastor Gilson também, um amigo de longas datas, e glorificar a Deus pela vida das irmãs aqui que estão aqui na direção do trabalho, ter aberto a oportunidade para que possa trazer aqui uma palavra para a igreja. Meus irmãos, eu quero, dentro desses minutos que eu tenho, quero deixar aqui o versículo da leitura que foi feita, o versículo 49. Eu fiz umas anotações aqui, para
compartilhar aqui com a igreja, eu quero ler, só recapitular, né, que já foi lida essa leitura, no Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículo 49, diz assim o texto da palavra de Deus: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais-vos revestidos de poder. Amém? Foi feita essa leitura, estou só recapitulando essa leitura. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero aqui, antes de entrar no texto da palavra de Deus, estava vendo aqui a irmã falando sobre promessa, pessoa aguardar e ficar no seu lugar, promessa, e eu quero aqui dar um testemunho rápido, antes de entrar aqui, uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, dizer que o nosso Deus, irmãos, Ele ainda é o mesmo Deus que cumpre promessas. Eu me lembro, eu tinha até, falei com o Gilson, né, esse tempo atrás, eu estava falando com ele, comentando com ele, que quando foi, eu estava dando os meus primeiros passos ainda, né, os primeiros anos na fé, e nesse período, eu tinha na época, grandes pregadores estavam pregando por aí, eu ia nos eventos, né, e via, e ficava olhando assim, falava assim, meu Deus, homens, não podem nem chegar perto, grande homem de Deus. E aí, um dia eu tive um sonho, pastor Leandro, que eu estava sentado no púlpito do lado de um desses pregadores, e eu tive um sonho sentado no lado de outro deles. Era novo na fé ainda, caminhando, eu falei assim, meu Deus, mas eu acho que eu não era nem cooperador da casa de Deus ainda, né? Eu falei, meu Deus, acho que não vai acontecer isso aí não vai acontecer isso daí. Eu ficava pensando, né, eu sentado do lado de um homem desse daí, é um homem escondido mundialmente, e aí, isso no início dos anos, no início da minha fé, e aí o tempo passou, e quando foi depois, aí Deus, né, foi cumprindo as promessas, foi chegando ao ministério, né, consagrado. Aí quando foi um dia, eu estava sentado do lado desse grande pregador, pastor. Eu vou falar aí eu olhei assim para ele falando comigo, eu falando com ele, eu lembrando, né, do sonho que Deus tinha me dado. Aí quando eu fui em outro evento, que eu fui sentar, eu estava sentado no púlpito. Aí naquela mesma noite estava convidado esse outro grande pregador para ministrar, e sentado do meu lado também. E eu quero contar outro sonho, outra promessa que Deus tinha, né? Que eu tinha muito sonho. Tinha um sonho de ir e falar assim, meu Deus, mas acho que eu nunca vai acontecer isso. Eu não tenho condições. Era de ir até Israel. E eu ficava pensando, eu falei, meu Deus, ir até Israel. Aí um dia eu tive um sonho, Jesus. Eu tive um sonho, pastor, que eu estava dentro do cenáculo aonde houve a manifestação do Pentecostes. Eu estava dentro do cenáculo. Aí eu sonhei, um sonho, né? Falei, meu Deus, mas sonho esquisito, sonho estranho. Eu em Israel, eu não imaginei isso. Aí quando foi em 2019, pastor Léo, Deus deu a minha oportunidade de estar indo lá dentro do cenáculo em Israel, e eu estava lá dentro, eu lembrei da promessa que Deus tinha feito. Aí você me pergunta, você pagou alguma coisa? Eu não paguei nenhum centavo. Meu Deus! Paguei nada. Deus preparou tudo. Eu fui até Roma, fui até o Coliseu de Roma, depois fui até Israel, visitei a cidade de Israel e não paguei nenhum centavo. Deus, Ele é aquele que cumpre promessa ali. Meu Deus! Quantos tem promessa de Deus nessa noite? Levanta as mãos. Eu creio que Deus tem promessa na sua vida. Meus irmãos, eu observei esse texto aqui, que quem leu o contexto dessa leitura bíblica vai observar que no contexto dessa leitura você vai ver que Jesus, ele tinha ressuscitado, e ele começa a aparecer aos seus discípulos e fazendo promessa para os seus discípulos, fazendo promessa para
daquilo que ele já tinha falado quando ainda no seu ministério terreno. Então Jesus, agora que ele já está ressuscitado, e ele aparece aos seus discípulos e diz para eles: olha, vai para Jerusalém, porque lá eu vou cumprir a promessa que eu já fiz para vocês quando ainda eu estava com vocês na terra. Os discípulos até então não estavam compreendendo, e Jesus então agora ele vai se distanciando junto com os discípulos, vai para a região do Monte das Oliveiras, e ali Jesus então começa a ascender ao céu. E se você for ver no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, você vai ver então que Jesus começa a se ausentar deles, uma nuvem encobre Jesus, e Jesus diz: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Vocês ficam perplexos olhando, quando a nuvem encobre Jesus ali naquele alto. E a Bíblia diz então que os discípulos ficaram perplexos naquele momento, preocupados, pensando que Jesus ia, não ia mais voltar. Parece dois varões vestidos de branco, e diz para os discípulos: olha, esse que vocês estão vendo sendo assunto ao céu, indo da mesma forma que ele está vindo, ele há de voltar também um dia. Os discípulos então vai para Jerusalém, eles vão para o cenáculo. O cenáculo é um lugar, é um espaço onde Jesus costumava tomar ceia com os discípulos dentro do cenáculo. Eles vão então para Jerusalém, e eles vão então para esse cenáculo, aguardando a promessa que Jesus havia feito para eles quando ainda no seu ministério terreno. Você lembra que o próprio João Batista, quando estava batizando nas águas, ele batizava em água para o arrependimento e dizia: olha, eis que eu vos batizo com água para o arrependimento, mas após mim virá um que é mais poderoso do que eu, esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele estava se referindo à promessa de Jesus, a promessa do Espírito Santo. Os discípulos então vai para Jerusalém, entra dentro do cenáculo, e se você for observar no livro de Atos dos Apóstolos, os discípulos então estão aguardando a promessa, porque após a ressurreição de Cristo, Jesus ainda fica aparecendo aos discípulos mais ou menos 40 dias. Após esses 40 dias, Jesus vai embora, e os discípulos então vai para o cenáculo, aonde vai aguardar a promessa. Os discípulos então estão dentro do cenáculo em Jerusalém. Nesse mesmo período que os discípulos estão ali, vai acontecer uma festa em Israel, porque Israel tinha muitas festas que Israel sempre comemorava, e ainda hoje comemora. Então tinha a festa da Páscoa, tinha a festa do tabernáculo, tinha a festa dos asmos, festa das primícias, festa da expiação, tinha a festa de Purim. Mas nesse período aqui, eles estavam comemorando uma festa chamada festa do Pentecostes. Nessa festa do Pentecostes, que eles estavam aqui comemorando, os discípulos estão dentro do cenáculo, e a Bíblia diz então que eles estão aqui mais ou menos em quase 120, entre homens e mulheres, aguardando a promessa que o Senhor havia dito que ia cumprir na vida deles ali. Vocês sabem que na antiga aliança o Espírito de Deus ele se manifestava esporadicamente. Ele vinha sobre o homem, sobre a mulher, e depois se ausentava. Agora Jesus ele fez a promessa para os discípulos que o Espírito ia vir agora para ficar, para morar com eles aqui embaixo. Só lembrando aos irmãos que o batismo com o Espírito Santo, o revestimento do Espírito Santo é uma coisa, e o selo do Espírito Santo é outra coisa. Todo crente, quando ele aceita Jesus como seu Salvador, ele é selado com o Espírito Santo. Ele é selado. Agora, para ele receber o revestimento, já é outra coisa. É o que vai acontecer com os discípulos aqui dentro do cenáculo. Então, no dia do Pentecostes, eles estão dentro do cenáculo. Se você for observar, lá do capítulo 1 de Atos para o capítulo 2, a Bíblia vai dizer que eles estavam reunidos todos
no mesmo lugar, e de repente veio o som, como de um vento, veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que eles estavam reunidos, e foi visto sobre eles línguas repartidas como que de fogo, e a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo. Ora, mas eu quero aqui nesta noite, só de essa introdução, falando aqui dessa promessa que Jesus tinha feito, dentro desse texto que nós terminamos de concluir, aonde Jesus fala que iria mandar a promessa do Espírito Santo para eles, e eu tinha aqui essa introdução, e o que eu quero aqui nessa noite trazer, dentro desses minutos aqui que eu tenho, é trazer um tema aqui, e ser breve, e falar aqui rapidamente sobre os deveres da igreja para com o Espírito Santo. Você não sabe que todos nós que somos cidadão brasileiro, nós temos deveres e temos haveres. Todos nós temos deveres como cidadão. Nós temos que cumprir algumas regras, algumas leis que o país exige de nós. Então nós temos algumas obrigações. E para com o Espírito Santo, nós também temos alguns deveres. Só lembrando que o Espírito Santo, ele é Deus. O Espírito Santo, ele é Deus. Porque tem muita gente por aí que acha que o Espírito Santo não é Deus, mas o Espírito Santo é Deus. Os mesmos atributos que o Pai tem, que o Filho tem, o Espírito Santo também tem. Ele é Deus. Quais são os deveres da igreja para com o Espírito Santo? É essa palavra que eu quero trazer aqui nessa noite, que o Senhor colocou no meu coração. Entre os muitos deveres que a igreja tem para com o Espírito Santo, entre os muitos, eu não estou colocando aqui numa ordem cronológica, mas entre os muitos deveres que a igreja tem para com o Espírito Santo, o primeiro dele está no livro de 1 Tessalonicenses capítulo 5 e versículo 19, que esse é o primeiro dever da igreja para com o Espírito Santo. Qual que é esse dever? É o que a Bíblia diz assim, olha, não extingais o Espírito. Diga comigo, não extingais o Espírito. O que significa extinguir ou extingais o Espírito? Significa suprimir, significa limitar a manifestação, significa apagar a chama. Ou seja, se por um lado nós devemos aceitar esse dever que nós temos para com o Espírito Santo, por outro lado, o dever que nós temos é de não extinguir o Espírito Santo de Deus. Ora, e talvez você me pergunta, o que faz com que o Espírito seja extinguido? O que está acontecendo para que esse Espírito, essa chama, ela esteja se apagando nos dias atuais? Ora, o que está acontecendo? Primeira coisa que faz com que esta chama do Espírito esteja se apagando, essa manifestação, ela esteja se apagando, é por conta dos pré-julgamentos que nós fazemos sem ter conhecimento de causa. Ou seja, a chama, ela começa a se apagar da igreja quando nós fazemos pré-julgamento sem ter conhecimentos de causa. Jesus vai dizer lá no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 1 e versículo 2, ele diz, olha, não julgueis, para que não seja julgado, mas julgais segundo a reta justiça. Ora, e nós temos essa facilidade de julgar, às vezes, pela aparência. Nós temos a facilidade de julgar os outros pela aparência e não pela reta justiça. E quando nós julgamos pela aparência, sem ter conhecimento de causa, então a chama do Espírito começa a se apagar da igreja, quando nós começamos a fazer julgamento precipitado. E você sabe que lá atrás, na antiga aliança, homens fizeram julgamentos. Homens fizeram julgamento, podia citar aqui vários, vamos lembrar de Samuel.
Samuel, quando Deus mandou ele ungir a Davi como rei de Israel, que ele chegou, que ele olhou pela aparência dos irmãos de Davi, ele olhou Eliabe, ele olhou Samar, e quando ele viu que aqueles homens, Abinadab, homens altos, fortes de aparência, então Samuel falou assim: está perante os olhos do Senhor o ungido dele, vou ungir ele. E quando ele foi derramar o azeite, a voz do alto bradou: Samuel, não olhe para a aparência, Samuel, porque eu não olho para o que está externo, para o exterior, mas Samuel, eu olho para o que está dentro do coração do homem. Samuel, você está olhando, julgando pela aparência. Então, o que faz com que a chama se apague dentro da igreja é quando nós julgamos pela aparência. Às vezes nós estamos dentro da igreja e às vezes nós temos essa tendência de julgar pela aparência. Nós olhamos para a irmã e às vezes a irmã está lá de cabisbaixo, porque não abre a boca, não dá glória a Deus, está quietinha, e aí nós olhamos e falamos assim: aquela irmã está fria. Olhamos para a outra que às vezes levanta a mão da água e fala: aquela irmã está cheia. E aí nós julgamos pela aparência, mas nós não sabemos o que está acontecendo dentro do coração de cada um. Mas Deus não manda nós julgarmos ninguém. Ora, tem pessoas que às vezes estão dentro da igreja e se manifestam de uma forma. Alguns às vezes adoram quietinho, levantando a mão, outros não levantam a mão, outros às vezes sabateiam, outros não sabateiam, outros às vezes estão dentro da igreja, manda beijo para Jesus, outros não. E você fala assim: oh meu Deus, não vai aqui mandar beijo para Jesus, como é que fazer isso? Irmão, Deus, ele recebe a adoração de cada um da maneira que é. O que nós não podemos, pastor Léo, é julgar pela aparência, porque quando nós começamos a julgar se aquele está adorando de uma forma, aquele está adorando de outra, aí a chama começa a se apagar do nosso coração, começa a se apagar da igreja. Então, julgamento precipitado, nós não podemos julgar. Isso faz com que o Espírito seja extinto dentro da igreja. Mas segundo, o que faz com que o Espírito seja extinguido da igreja? Segundo, quando existe a insensibilidade. Hoje nós vivemos uma época da insensibilidade espiritual dentro da igreja. Qual que é a insensibilidade? Hoje nós entramos dentro da igreja e às vezes nós queremos que Deus fale da maneira que nós queremos ouvir. Nós vem para o culto e às vezes nós já vem com o coração preparado: Senhor, hoje eu quero ouvir que as portas vão se abrir. Senhor, hoje eu quero ouvir, Senhor, que aquela chave vai vir na minha mão. Hoje eu quero ouvir que o meu casamento vai ser resolvido. Hoje eu quero ouvir que Deus vai salvar o meu filho. Eu quero ouvir, eu venho com o coração preparado. E às vezes nós vem, irmão, não vem sensível a ouvir a voz de Deus. Nós estamos insensíveis a ouvir a voz de Deus. E aí, nós entramos dentro do culto e queremos que Deus fale da maneira que nós queremos ouvir. E às vezes Deus não quer falar da maneira que nós queremos ouvir. Por quê? Porque quando nós somos insensíveis à voz de Deus, nós só queremos ouvir coisas que são boas. Aí vem mensagem boa, aí nós vamos, essa é para mim. Vem mensagem boa, essa é para o Gilson, mas é para o Gilson. Ó, vem mensagem boa, essa é para mim. Vem mensagem de cajado, essa é para aquela irmã lá. Olha aquela irmã, ó, isso daqui foi para aquele que não veio. E aí nós estamos insensíveis à voz do Espírito Santo. Mas quando nós entramos dentro do santuário, que nós somos sensíveis à voz do Espírito Santo, não importa se a mensagem é dura, nós ouvimos. Não importa se a mensagem é de besta, nós abrimos o nosso coração e nós dizemos como Samuel: Senhor, fala, porque o teu servo ouve.